Por mim, vocês podem começar, gente. Eu estou esperando ele dar o ok, Cris. Sim, eu vou dar ok quando estiver online no YouTube, tá? Pessoal, só queria pedir que vocês deixassem os microfones fechados, só abrissem quando fossem falar, porque senão tá com um ruído muito forte aqui, tá dando um humming, tá? Por favor. Melhorou demais, então sempre microfone fechado, só abrir quando falar, por favor, que a gente não consegue escutar para interpretar. Obrigada, bom evento para todas e todos. Gente, podem começar. Boa noite a todas, todos e todos. Todos pedimos desculpas por este pequeno atraso, mas são problemas técnicos que nós tivemos que resolver de última hora, mas nada, tenho certeza que vai atrapalhar essa nossa vontade de fazer um grande evento. É com muita satisfação e prazer que abrimos na noite de hoje o segundo curso de extensão em Economia Feminista, que é promovido pelo Núcleo de Pesquisa em Economia Feminista da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelo Instituto Justiça Fiscal e pela Latindá, que é a Rede Latino-Americana por Justiça Econômica e Social. Cumprimento as minhas companheiras aqui de mesa, a Maria de Lourdes Furno, que é diretora da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal, a Verônica Serafini, que é coordenadora, ela é economista feminista e é coordenadora de estudos de gêneros da Latindá, e também cumprimento a nossa coordenadora do Núcleo de Economia Feminista, Daniela, que não vai estar presente agora nesse evento, mas vai oportunamente nos brindar com um vídeo. Sejam muito bem-vindas todas as pessoas que aceitaram o nosso convite para participar desse curso, não apenas fazer o curso,
mas participar com seus conhecimentos, com as suas experiências, porque nós estamos todos e todas em um aprendizado coletivo, nós estamos pensando, analisando e propondo. Então, a essas pessoas, um agradecimento muito especial da nossa parte. Também um agradecimento especial a todas as professoras que atenderam o nosso convite e que generosa e gratuitamente, isso é muito importante, cederam o seu tempo e seus melhores esforços para dar as aulas do curso. Então, sem mais delongas, eu já passo de imediato a palavra para Maria de Lourdes Furno, que é diretora da Faculdade de Ciências Econômicas, para fazer a sua apresentação e a sua fala inicial. Maria de Lourdes, é contigo. Obrigada, Maria Regina. Cumprimento a mesa, Verônica Serafini, Mike Mellers, a todas e todos presentes. É uma satisfação estar aqui nesse segundo evento que eu tenho o privilégio de participar. Participei do primeiro evento em 2019 e foi uma grata satisfação em vários sentidos pela energia do curso, pela participação que nós tivemos, pelos vários depoimentos das participantes e dos participantes que nós tivemos também. Como a Maria Regina comentou, eu sou a professora Maria de Lourdes Furno, atual diretora da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS. A Faculdade de Ciências Econômicas é uma das 29 unidades da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi eleita por 8 anos consecutivos a melhor universidade federal do país. Estamos em segundo lugar, mas pretendemos retomar o posto de primeiro lugar, né? Mas estamos entre as primeiras colocações em todos os rankings nacionais e internacionais, onde a URGS participa, e isso é muito importante e orgulha a todos nós que participamos, que fomos ou somos da URGS, né? Quer dizer, a URGS é um sobrenome que nós carregamos a vida inteira. Nós saímos, podemos até sair da URGS, mas a URGS não sai de nós. E esse curso de extensão, que foi promovido pela Faculdade de Ciências Econômicas inicialmente, pelas pesquisas que a professora Janice Dornelles iniciou na sua cadeira de Economia Feminista, conseguiu ampliar o grupo e trazer pessoas engajadas nessa luta de buscar o espaço da mulher no mercado de trabalho, da valorização do trabalho doméstico, todas as potencialidades que a mulher tem, e que nós chegamos aqui, claro, nos ombros de mulheres gigantes que tiveram essa luta antes de nós, e que nós estamos aqui para levar isso adiante e certamente engajar outras tantas pesquisadoras, outras tantas mulheres que estão dispostas a discutir, a buscar o espaço para os nossos alunos, para as nossas mulheres, das nossas famílias, para todas as mulheres que vierem depois de nós e que estão junto a nós. Então, esse evento é um evento que orgulha muito a todos e todas e todos que participam da Faculdade de Ciências Econômicas, e é um privilégio de poder contar com a colaboração de tantas pessoas engajadas nesse evento e que estão, como a Maria Regina disse, cedendo o seu tempo graciosamente em nome desse movimento de economia feminista. Então, desejo a todas, todos e todes um ótimo evento e que seja mais um evento de sucesso e que seja só o segundo de muitos eventos que venham pela frente. Então, muito obrigada e é um privilégio estar aqui. Obrigada. Muito obrigada, Maria de Lourdes, pelas tuas palavras. Antes de passar a palavra para a Verônica, eu quero me desculpar, eu cometi uma gafe, eu não cumprimentei a professora Mica,
De início, eu só cumprimentei as pessoas da mesa, mas professora, seja muito bem-vinda ao nosso evento. Depois a gente vai poder conversar um pouquinho melhor, mas na hora da apresentação eu acabei esquecendo de citar o seu nome. Então, como a Maria de Lourdes falou, a gente está fazendo um trabalho coletivo e são muitas pessoas, né? São muitas parcerias. Nós começamos, na verdade, já desde o mês de março, quando no mês, aquelas datas comemorativas do mês de março em relação à mulher, que nós fizemos já junto com a Latindá um evento sobre economia feminista, no qual a Verônica participou, e a partir daí nós começamos, então, os contatos para poder fazer aqui no Brasil um curso de economia feminista mais ou menos parecido como o que a Latindá já havia feito no ano anterior. Então, Verônica, eu gostaria de te passar a palavra e ver as tuas saudações, as tuas palavras iniciais. Muito obrigada. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Es realmente un gusto estar en un curso como este. Verônica, cerraste tu prazer micrófono. Estar em um curso como este. Tu micrófono. Verônica. Creo que me cerraron, no sé, ahí. Bueno. Parece que alguém fechou meu microfone. Vocês me escutam? Es realmente un gusto estar aquí. Realmente é um grande prazer estar en aqui un evento en el que confluye la academia y la sociedad civil, a academia e a sociedade civil, la importancia que tiene llevar este conocimiento que há em várias áreas de conhecimento. Desculpem, o microfone dela está fechado. Eu não a escuto, por favor. Não escuta a professora Verônica, ela precisa abrir o microfone dela. Ahí está otra vez, ahí. Agora, novamente. Por eso es que es tan importante Por este isso que é evento. tão importante este evento. Cuando yo empecé mi doctorado, en mi universidad no había ni línea de investigación en economía feminista. Área de investigação e economia y hoy feminista. estamos pudiendo hablar de estos Nós temas estamos podendo falar sobre estes temas tan importantes para la vida de las personas, para la calidad, para das pessoas, transformar la propia qualidade de economía, vida, para poniendo a transformar las personas en primer lugar. colocando as Y bueno, pessoas desde em la primeiro Latindá, que lugar. es una organización que se dedica Latindade, que é uma a organização impulsar que se justicia dedica económica, a justicia impulsionar fiscal, a parte justicia econômica, tributaria. a justiça fiscal e tributária. Estos espacios son fundamentales para discutir el impacto que tiene para en las discutirmos o mujeres impacto y en las que tem nas desigualdades. mulheres, nas desigualdades. Temas como Assuntos, por exemplo, la deuda, los impuestos, sobre os impostos, as dívidas, o financiamento público, los incentivos, os y cómo incentivos todo eso fiscais, funciona e como que para tudo hacer que isso la vida de las funciona personas para fazer com que a sean vida das mejores. pessoas Así que, seja bueno, melhor. realmente Então, es un gusto estar aquí realmente é um grande prazer con estar compañeras com del vocês, Brasil com y poder companheiras do integrarnos cada vez Brasil, más e en nuestra podermos América nos Latina. integrar cada vez mais a nossa América Latina. Gracias. Muito obrigada. Muitas graças, Verônica. Obrigada pela... Muito obrigada, Verônica. O incentivo que a Latindá está dando para esse curso é muito It's importante. amazing. E eu, na qualidade de representante do Instituto Justiça Fiscal, eu gostaria apenas de também comentar um pouco sobre o porquê que está interessando esse assunto para o Instituto, né, que atualmente eu estou presidindo. Porque nós estamos muito interessados em, como disse a Verônica, em estudar mais as questões de gênero, o que ela tem a ver, o que a desigualdade, o que a tributação, melhor dizendo, tem a ver com desigualdade, porque se a gente vive num país tão desigual como o Brasil, com tanta concentração de renda, com tanta concentração de riqueza, como é que essa desigualdade, se ela está em todos os setores,
como ela não estaria também no nosso sistema tributário? Então, a gente verifica muito apropriadamente que o sistema tributário ele não é neutro ao gênero. Ou seja, se nós temos desigualdades em todos os setores, em relação à desigualdade de gênero, também nós temos em relação à tributação. Então, esse assunto interessa particularmente ao Instituto de Justiça Fiscal, porque não é possível mais a gente pensar um projeto de país, um projeto de desenvolvimento, sem que a gente leve em consideração teorias, por exemplo, como as da economia feminista, como enfim, o que diz a economia feminista, porque não é possível mais, como eu estava dizendo, a gente pensar um projeto de país que não leve em conta a economia do cuidado, que não leve em conta as questões climáticas, que não leve em conta a vida como centro de tudo, né? Então, é por isso que nós não podemos ficar à parte disso. Também o Instituto de Justiça Fiscal, embora a gente trate muito, e especialmente do sistema tributário e fiscal, não é possível mais a gente separar, em pleno século XXI, as questões de gênero, de cuidado, de desigualdade, enfim, de raça, de classe, e a própria desigualdade de gênero isoladamente. Por isso, então, que a gente está fazendo esse esforço, juntamente com o pessoal da Latindá, com o pessoal do Núcleo de Economia Feminista, que eu conheci na primeira edição do curso, como a Maria de Lourdes estava colocando. Eu fiz o primeiro curso, foi um curso presencial, que era realizado nas sextas-feiras à noite, e também a gente via ali aquele esforço coletivo de pessoas, de mulheres que estavam ali interessadas em divulgar, enfim, as teorias feministas, e especialmente economia feminista, e a partir daí também meu interesse aumentou bastante nesse tema, e agora a gente está aqui nesse curso. Então, eu queria pedir ao Roger, se possível, sem mais delongas, né, para a professora Miki poder fazer a apresentação dela, que afinal de contas é o nosso, vamos dizer assim, o nosso ponto alto da noite, né, essa palestra que ela vai nos apresentar, que se nós pudéssemos apresentar agora, Roger, o vídeo da professora Daniela Kuhn, que é coordenadora do Núcleo de Economia Feminista. Então, se possível, a gente vai ficar no aguardo. Na verdade, a Dani não pode estar aqui, a Maria de Lourdes também já avisou que ela está em aula, ela vai ter que se retirar um pouquinho antes, porque é assim que é a vida da gente, né? Nós temos várias agendas, várias coisas para cuidar, e assim é a vida, noite, né? Pessoal, então, acho que em seguida vai entrar o vídeo. Por favor, podemos seguir. Boa noite, pessoal. É com muita alegria, com muita satisfação que eu dou a todos, todas e todos as boas-vindas ao nosso segundo curso de curso de extensão em economia feminista, que tem como temática, né, desafios e perspectivas da economia feminista no contexto latino-americano contemporâneo, promovido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas e Extensão em Economia Feminista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o qual eu estou coordenadora atualmente, mas obviamente isso não é um trabalho que se faz sozinha, e talvez, como já mencionei em outros espaços, a minha grande virtude nesse caso específico tenha sido de não atrapalhar a organização desse belo encontro, desse belo conjunto de palestras que dão, então, a possibilidade de nós estarmos, a partir de hoje, né, às segundas-feiras à noite, então, das 19 às 21 horas, nós teremos, tratando desses temas da economia feminista, né, nós teremos esse encontro e mais alguns, né, que então vão totalizar 13 encontros, terminando de sendo o último deles no dia 29 de novembro. Então teremos aí um tempo importante para tratar
os diversos temas que envolvem essa perspectiva da economia feminista. Eu espero que todos vocês tenham a possibilidade de nos acompanhar. Nós temos essa primeira aula e a aula final, né, transmitidas então pelo canal da FCE, como aulas abertas a partir desse curso. A partir da semana que vem, então, teremos as aulas dentro do ambiente da sala de aula virtual do curso. Eu vou ser breve, né, porque nesses momentos de ensino remoto à distância e por questões de agenda, eu não estou com vocês agora, né, nesse momento. Então, passar esse vídeo às vezes pode ficar um pouco chato, né? Então eu vou tentar ser breve, mas eu queria muito dar algum recado nesse momento, né? Estar um pouco com vocês. Os estudos de economia feminista dentro da FCE, eles decorrem, né, de uma luta e de uma proposta da disciplina eletiva de economia feminista, que foi feita pela professora Janice Dornelles de Castro, que nos acompanha até hoje, apesar de estar aposentada, é ativa dentro do núcleo, né? Você está conosco, estará ao longo do curso, e também foi uma das grandes idealizadoras desse movimento que nós temos aqui hoje. Uma idealizadora fundamental e seminal do primeiro curso, né? E que segue, então, atuante agora e foi fundamental também para esse segundo curso. E é importante que a gente reconheça e que vocês saibam, em alguma medida, né, o quanto esse segundo curso ele se expandiu, no sentido de buscar algumas redes e de promover um debate que vai ser mais extenso e mais amplo do que aquele que a gente conseguiu fazer no primeiro curso. Lá já se vão 2 anos, que também foi muito procurado, que era um curso presencial, que a gente fazia sextas à noite e sábados de manhã, que foi muito, muito bom e nos deu a possibilidade de angariar pessoas para esse núcleo, que se manteve ativo nos momentos da pandemia, nos ambientes virtuais e promovendo em alguma medida a discussão, mas que também se engajou na organização, então, desse curso de extensão. E aí eu quero mencionar, né, o pessoal as meninas que estão na equipe. Então, a Ana Carolina, talvez já tenha entrado em contato com a grande maioria de vocês, principalmente aqueles que estão inscritos no curso, né? Agradecer muito também a Maria Regina, do Instituto de Justiça Fiscal, que fez o primeiro curso e que se engajou e adentrou aí do NECOFEM de uma maneira bastante definitiva, promovendo discussões, permitindo a organização de um conjunto de parcerias. Agradecer a Cristina Viancelli, que foi é doutora hoje em Economia, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a época, né, que nós começamos a pensar o núcleo, ainda doutoranda, esteve sempre engajada nesse processo, inclusive com a sua tese, né, que vai tratar questões macroeconômicas e do trabalho feminino, e inclusive com a sua atuação profissional, e que também esteve nesse curso, né, teve uma atuação fundamental no sentido de estabelecer parcerias, de entrar em contato com as nossas colegas pesquisadoras que estarão aqui conversando conosco. Então, deixo aqui o meu agradecimento também à Andréia, que é técnica da URGS, né, e que também esteve aí nos ajudando nessa organização. Agradecer também o pessoal do CISAD, que nessa parceria para a transmissão foi possível que nós estivéssemos aqui organizados, buscando essa transmissão através do canal da FCE, que também institucionalmente sempre foi, tanto na direção atual da professora Maria de Lourdes, quanto na direção anterior do professor Carlos Horn, fundamentais no apoio e no processo de acolhimento desse lucro, né? Acolhimento da temática, de incentivo a essa temática, que nos levou, então, à possibilidade de estarmos aqui hoje
muito bem acolhidos institucionalmente dentro da Faculdade de Ciências Econômicas. Então, agradeço também a parceria da FCE, que se desdobra aí no trabalho das colegas, que envolve também o CISAD, do ponto de vista dessa operacionalização, né, do processo como um todo. Nessa edição, então, a partir dessa rede que vai se construindo em torno de temáticas da economia feminista, nós contamos com um apoio muito importante da Latinidad, que está aqui conosco hoje, né? Que é a Rede Latino-Americana por Justiça Econômica e Social. Então, tem um trabalho muito importante de difusão e de debate em relação a essas temáticas, e foi também um incentivador importante para que esse trabalho, que esse debate ocorresse de uma forma mais sistematizada, com uma rede mais ampla de participantes, que possibilitasse abarcar esse debate em toda a América Latina, né? E isso foi fundamental para nós. Nós tivemos aí alguns outros momentos de parceria, e essa troca tem sido muito importante, o qual eu agradeço a possibilidade, a disponibilidade, tanto na pessoa da Maria Regina como da professora Verônica. Tá? Quero também agradecer a presença da professora Mica. A American University tem sido uma parceira de bastante tempo nesses estudos, inclusive nos dando a oportunidade, a mim, quanto a Cristina, né, de interagir com seus estudantes, de conhecer realidades que envolvem as temáticas de gênero e da economia feminista ao redor do mundo, né? Várias experiências, têm sido muito rica, e ela hoje então conseguiu estar conosco, conversando um pouco mais nessa nossa grande aula inaugural, que é uma aula importante, que é um momento de alegria, que culmina a organização do esforço então das meninas para que esse curso existisse e começasse. Tá? Quero agradecer também. Então, a Maria Regina traz essa interface com a latinidade, mas também nos coloca em contato com o Instituto de Justiça Fiscal, que também é parceiro nesse evento, nesse curso, e que estará conosco aí ao longo dessas aulas e da discussão das temáticas que nós temos aí para fazer até novembro. Então, sem mais delongas, eu queria mais uma vez apresentar e agradecer aos nossos parceiros que viabilizaram esse momento. Quero também agradecer ao interesse e à presença de cada uma de vocês, e que nós possamos ter aí ao longo desse período um ambiente profícuo, um ambiente importante, um ambiente de consolidação desses debates, um ambiente de consolidação das parcerias, da formação das redes. Vocês verão que houve uma preocupação e uma busca por um conjunto de temáticas que não são as únicas, né? É claro que essa é uma temática que vem se ampliando e que vem abrindo um leque importante de espaços de pesquisa, espaços de pensar essa existência da mulher no mundo e da condição de mulher e as suas consequências. Então, nós temos muitos temas a tratar, nós fizemos alguma escolha, mas foi uma escolha que foi feita com muito carinho, foi uma escolha que foi feita pensando essas interações, inclusive do ponto de vista regional, né? Vocês verão que nós temos palestrantes e participantes de diversos lugares do país e da América Latina, e isso está sendo muito importante para que a gente pense, ao fim desse curso, ao fim dessas trocas, né, desses estudos, tanto a possibilidade de um conjunto de pesquisas que eventualmente a gente possa fazer junto dentro dessa rede, mas que a gente possa, assim, configurar, né, uma rede que troque informações, que sistematize a produção desse conhecimento e que possa divulgar entre pares e para a comunidade em geral a importância desse olhar que precisa ser dado para essa área do conhecimento, que é a área das ciências econômicas, pensar esse olhar, então, da economia feminista, seus desdobramentos e suas consequências. Eu desejo a todos e todas e todos um ótimo curso, uma ótima noite, uma ótima palestra, e que nós possamos nos encontrar ainda muitas outras vezes para tratar daquilo que
ao fim e ao cabo, pode ser pensar um mundo melhor. Muito obrigada e boa noite. Bem, pessoal, feita então essa mesa introdutória, digamos assim, né, que nós julgamos importante, enfim, para apresentar o curso, apresentar as pessoas que estão colaborando, as entidades que estão na organização. Nós vamos começar a parte da palestra explicando para vocês que em 2019 a Faculdade de Economia da Universidade Federal firmou uma parceria com a American University para o desenvolvimento de cursos de gênero em nível de graduação e pós-graduação, em que a professora Daniela Kuhn e a Cristina Vieselli participam. O projeto contempla treinamento, participação em seminários e troca de experiências para o desenvolvimento de novas disciplinas e a inclusão da agenda da economia feminista em disciplinas já consolidadas. A professora Miki é coordenadora do Centro de Análise de Gênero da Faculdade de Ciências Econômicas da American University e ela é mentora desse projeto. Além disso, a professora Miki é reitora associada de estudos de pós-graduação, ela lecionou recentemente microeconomia heterodoxa, economia política, e ela tem também um curso sobre problemas complexos, e suas pesquisas e publicações são principalmente na área de economia feminista e trabalho de cuidado. Então, professora, é uma honra recebê-la aqui. Nós estamos, então, ansiosos para escutá-la e também dizer que a senhora vai fazer uma primeira parte e depois nós vamos ter, então, um espaço para algumas perguntas e depois será uma segunda parte da sua apresentação. É isso? Então, com a palavra, professora, muito obrigada. É com a senhora. Eu quero agradecer a todos que se demonstraram interessados nesse tópico. Estou satisfeitíssima por estar aqui com vocês hoje. Eu vou começar agora dando uma introdução básica à economia feminista e vamos falar também sobre aquilo que nós estamos desenvolvendo. Nós podemos pensar no porquê e quando nós começamos a fazer análise de gênero na economia. Nos anos 70, nós começamos a desenvolver um trabalho de desenvolvimento econômico e começamos a focar nas mulheres. E até o momento haviam sido praticamente invisíveis na economia e no desenvolvimento. Nós vimos a década para mulheres das Nações Unidas de 76 a 85, a quarta conferência para mulheres em 1995, e há uma variação de contexto na luta para chegar à equidade de gênero. Isso está conectado aos nossos objetivos de desenvolvimento sustentável para as mulheres, ao acabar com a desigualdade, com a pobreza, a promoção do bem-estar e de uma vida melhor para todas as mulheres, além do emprego e trabalho decente, reduzindo a desigualdade entre os diversos países. Todos esses objetivos levaram a equidade de gênero. E agora nós temos o contexto da Covid e prestamos muita atenção à questão dos cuidados. Nós frequentemente fazemos esse trabalho de forma invisível e prestamos cada vez mais atenção na importância do trabalho não pago e dos trabalhos de cuidado e no relacionamento entre os dois tipos de trabalho e os modelos macroeconômicos. É preciso entendermos que se esses modelos não incluírem a análise do trabalho não pago, as previsões do modelo macroeconômico provavelmente não serão acuradas. Existe grande atenção agora na análise de gênero no campo da economia. Por que nós devemos considerar a análise de gênero na economia do ponto de vista feminista? A economia, é claro, é uma estrutura analítica excelente para compreendermos os comportamentos individuais, inclusive escolhas que levam
a desfechos econômicos agregados. Nós temos abordagens empíricas na economia que nos permitem mensurar os padrões e relacionamentos entre as variáveis ao longo do tempo. A economia, de forma geral, é uma estrutura excelente, mas nós temos o problema dos agentes representantes dos modelos econômicos que ignoram as diferenças entre os homens e as mulheres, não apenas no seu comportamento, mas também do ponto de vista das estruturas econômicas que afetam homens e mulheres de forma diferente. Também é importante ver que os modelos tradicionais não prestam nenhuma atenção nos aspectos reprodutivos dos domicílios, dos lares. Conforme nós vamos entender, isso não é automático, o trabalho não é gratuito. Então, o que nós vimos é que quando as mulheres entram nas profissões e fazem parte da economia, trazem uma perspectiva distinta para a análise econômica. E por causa dessa perspectiva diferenciada, elas propõem novas abordagens e novos métodos. Talvez o mais importante é que as mulheres dizem que o bem-estar dos seres humanos e os padrões de vida adequados devem ser o principal objetivo das políticas econômicas, contrariamente à ênfase típica e tradicional. As mulheres também destacam a importância dos cuidados e assistência sem pagamento para o bem-estar e funcionamento da economia de mercado. As mulheres mencionam uma grande preocupação com a desigualdade na distribuição de recursos e poder. As mulheres também chamam a atenção para a interseção de vários tipos de desvantagem. E as mulheres desafiam conclusões como o autointeresse e a formação de preferências exógenas, que são essenciais para a economia. Conforme as mulheres entraram na economia, elas forçaram uma mudança. Eu não sei se algum de vocês reconhece essa pessoa que está aqui, a Elinor Ostrom. Ela foi a primeira mulher a vencer o Prêmio Nobel de Economia. O seu trabalho não era focado em gênero especificamente, mas ela disse que a economia de gênero é importantíssima não apenas por causa do seu foco no gênero, mas porque a economia de gênero levará à produção de uma boa economia, boa ciência e boa econometria. Judy Nelson, uma economista feminista, escreveu que muitos leitores descobriram que eles já fazem economia feminista de diversas formas, embora talvez prefiram pensar em si mesmas como simplesmente pessoas que fazem uma boa economia. O nosso argumento, portanto, é o seguinte: o estudo da economia feminista é importante para a compreensão das questões de gênero para melhorar a própria ciência da economia. Hoje eu gostaria de passar algum tempo falando sobre aquilo que eu considero como os blocos de construção da economia feminista. Eu vou listar 5 pontos importantes e vamos explorá-los em maiores detalhes. O primeiro bloco de construção da economia feminista é que a ideia é que a reprodução dos domicílios é essencial para a vida da economia. Nós temos que ir para casa, precisamos de comida, precisamos de um lugar confortável para dormirmos, para podermos sair amanhã e produzir mais. Shara Hazavi disse algo extremamente importante, que esse tipo de trabalho, que tende a ser invisível na economia, não é algo automático, ele deve ser feito e ele envolve custos. Essa função específica na economia deve ser um ponto central para a análise econômica. O segundo bloco de construção é a compreensão de que a economia e a sociedade são caracterizadas por desigualdades estruturais entre homens e mulheres. O terceiro bloco de construção é que essas desigualdades são essenciais para a forma como nós entendemos a tomada de decisão dentro de um lar. Como vocês podem se lembrar dos estudos de economia de vocês, essa é uma parte essencial da análise econômica como um todo. Um outro ponto é que o trabalho reprodutivo e as desigualdades estruturais têm um impacto importantíssimo nos desfechos produtivos. Mesmo que você não tenha interesse em gênero, você deve ter interesse pela economia feminista para compreender melhor como a produção funciona. Finalmente, como eu mencionei anteriormente,
Um bloco de construção importantíssimo é compreender que o objetivo da análise econômica e das políticas econômicas deve ser o bem-estar das pessoas, mais importante também do planeta. Agora vamos pegar esses blocos de construção e dividi-los um pouquinho mais. Vamos pensar primeiro na questão da reprodução. Se vocês pegarem um livro tradicional de economia e vocês pensarem em como ele descreve os domicílios são compreendidos melhor como consumidores. Podem ser indivíduos solteiros ou um grupo de consumidores que tomam decisões conjuntas relacionadas ao consumo. Podem ser famílias. Mas o objetivo final é conseguir atender a todos os membros com um orçamento limitado. Essa teoria é muito importante. Eles são donos de terra, capital, trabalho e têm capacidade empreendedora. Vendem serviços com base nesses fatores e recebem uma receita em retorno, sob a forma de aluguel, salário, juros, lucros. É apenas isso que devemos saber sobre os domicílios na análise econômica tradicional. Próximo slide, por favor. Aqui nós estamos vendo um diagrama típico de um livro tradicional que resume bastante aquilo que devemos entender sobre os domicílios. O que nós estamos vendo aqui é que os domicílios estão engajados em trocas com empresas. Eles trocam formas de produção e recebem bens e serviços. Os economistas honestos perguntam aqui o que é que está faltando. O que esse modelo ignora é como o trabalho, um fator da produção, é, na verdade, produzido. O custo da produção do trabalho e a sua distribuição entre os membros de um domicílio, de um lar. Eles também ignoram as coisas importantes que acontecem dentro das empresas, mas esse é um tópico para uma outra palestra. Aqui nós temos Maria Flores, uma economista que tentou redesenhar esse modelo que nós acabamos de ver dos livros tradicionais de economia. Essa imagem é um tanto complexa, mas aquilo que eu quero destacar desta imagem são todos os lugares onde nós vemos que há trabalho não pago e cuidados, trabalhos de assistência também. Na parte de baixo da tela, nós podemos ver o trabalho pago, você pode contratar alguém para fazer um trabalho, mas existe também o trabalho não pago. Trabalho de assistência, trabalho doméstico, produção para subsistência. E o trabalho não pago dentro dos domicílios é sempre deixado de fora dos modelos econômicos. Mas o trabalho não pago não acontece apenas no domicílio. No setor governamental e no setor de negócios também existe muito trabalho não pago. Parte dele é aquilo que nós entendemos como trabalho emocional. Quando uma funcionária assume o papel de acalmar as pessoas que estão nervosas durante uma reunião, fazer com que se gostem, ajudar novos funcionários a se entrosarem com a equipe. E é claro que nós temos vários tipos de trabalho não pago sendo feito no setor sem fins lucrativos. Então, dentro da economia, nós temos vários tipos de trabalho não pago e informal. Frequentemente são feitos por mulheres e tudo isso deve ser incluso na nossa análise de como a economia funciona, se quisermos fazer melhores previsões sobre a economia. Então, para resumir, a economia feminista é um paradigma que redefine a esfera econômica das perguntas, desde trocas de mercado para um conceito muito mais amplo do provisionamento da vida humana. E destaca aquelas coisas de que os seres humanos necessitam para sobreviver e prosperar, como alimento, tratamento de saúde e a sua produção através do trabalho no mercado e outras atividades também, como o trabalho não pago dentro de casa, trabalho voluntário em comunidades e organizações sociais. A análise feminista tem o objetivo de apresentar visões alternativas dos processos econômicos e utilizar essas visões para transformar a vida social e econômica para reduzir as desigualdades de gênero, raça e classe. É isso que os nossos palestrantes anteriores mencionaram.
promovendo a expansão das capacidades das pessoas. A economia tradicional pensa em si mesma como uma ciência positiva, sem objetivos normativos, mas a economia feminista coloca uma identidade de ciência normativa, buscando atingir o bem-estar de todas as pessoas. Ao trabalhar com a economia feminista, um princípio importantíssimo é evitar aquilo que às vezes é chamado de abordagem de acrescentar mulheres e desviar. Você trabalha com a economia tradicional, mas você pode acrescentar alguma atenção para o fato que os desfechos para as mulheres no mercado são diferentes, ou você pode adicionar uma variável para domicílios com mulheres. Uma maneira de introduzir o gênero na análise econômica é fazer esse tipo de coisa, simplesmente desagregar algumas variáveis por sexo. Mas essa abordagem não questiona a abordagem analítica básica da economia tradicional, assumindo que, de alguma forma, a produção domiciliar aconteça livremente e focando nas trocas de mercado e não nos valores humanos. Então, uma segunda abordagem melhor envolve a identificação de variáveis que estão faltando e que são de importância específica para o gênero e trazê-las para o modelo. Se olharmos para a diferença na participação na força de trabalho das mulheres e dos homens, podemos colocar na análise a questão das creches para crianças. Uma terceira abordagem melhor ainda é conceitualizar a economia como uma estrutura de gênero, ou seja, entender as relações de gênero como uma variável que pode intervir em todas as atividades econômicas. Podemos analisar um problema específico e podemos tentar analisar todos os elementos, os fatores, as variáveis desse problema através de um ponto de vista de gênero. Então, essa é a chave relacionada à reprodução. Vamos pensar nos blocos de construção da economia feminista, ou seja, as desigualdades estruturais. Esse diagrama é bastante interessante. Ele nos mostra estruturas diferentes, mercados, instituições informais, formais, domicílios. E aqui nós temos estruturas diferentes e devemos pensar em todas elas como tendo gênero de formas diferentes. E nós podemos enxergar também que o impacto que é causado nas categorias analíticas da economia, como pode se dividir em doações, em oportunidades. Aqui temos algumas evidências relacionadas às estruturas de gênero nas economias e nos mercados. Uma questão importante são os mercados. Algumas pessoas dizem que os mercados são instituições neutras, não tem gênero, todos podem participar do mercado. Mas as economistas feministas enfatizam a forma como as estruturas são diferentes. Homens e mulheres entram em posições extremamente diferentes no mercado e em relação às oportunidades também. Aqui nós temos alguns dados sobre os direitos das mulheres a possuir terras. Esses direitos variam demais. Em alguns países, as mulheres só têm acesso à propriedade de terra através dos seus maridos. Ou, às vezes, podem ter direito à terra, mas não ao título, não às escrituras. Quando vão ao mercado tentando conseguir um empréstimo, não têm o mesmo acesso a empréstimos que os homens. E talvez não tenham o mesmo acesso a insumos que os homens e talvez não tenham acesso a produtos da mesma qualidade ou terras da mesma qualidade que os homens. Então, esse mercado parece ser neutro, mas não é verdade. Através da análise de gênero, nós podemos ver que os homens e as mulheres têm acesso a esses mercados de forma muito diferente. Esse aqui é um segundo exemplo que está mais focado nos mercados financeiros. Uma pergunta foi feita em um levantamento da OCDE sobre se um indivíduo achava que ele conseguiria o dinheiro de que precisa para começar um novo negócio. Aqui nós podemos ver que esses diamantes mostram a parcela de homens que disse que teria acesso ao dinheiro necessário. As barras em azul representam as mulheres. Vocês podem ver que em muitos países do mundo,
Não todos, mas a grande maioria. As mulheres têm menos acesso a financiamento. Uma outra estrutura que foi descrita no diagrama que nós vimos está relacionada às normas sociais. Elas também podem afetar homens e mulheres de forma diferente. É claro que isso não é uma surpresa para ninguém, mas aqui nós temos dados perguntando aos homens no mundo o que eles prefeririam, se eles gostariam que as mulheres ficassem em casa sem procurar emprego. Vocês podem ver que no mundo ainda existem muitos homens que acreditam que seria muito melhor se a esposa ficasse em casa fazendo trabalho não remunerado, em vez de engajar-se numa força de trabalho remunerada. As normas sociais afetam homens e mulheres de uma forma totalmente diferente. Próximo slide. Isso é especialmente interessante. As estruturas que afetam homens e mulheres de forma diferente afetam coisas tão básicas quanto os alimentos. O que nós estamos vendo aqui são resultados de uma pesquisa global avaliando domicílios e verificando o peso das mulheres. Nos eixos horizontais, nós temos a porcentagem de mulheres que têm peso abaixo do normal em toda a economia. E no eixo vertical, nós temos a porcentagem de mulheres abaixo do peso encontradas nos domicílios mais pobres. O que nós conseguimos ver aqui é que em países onde a maior parcela das mulheres está abaixo do peso normal, mais para o lado direito do diagrama, o que acontece é que uma menor porcentagem dessas mulheres vive em domicílios pobres. As mulheres que estão abaixo do peso vivem em domicílios que não são pobres. Essa é uma evidência de que a distribuição de recursos em uma casa não é igual, mesmo em relação a algo tão básico e essencial como o alimento. Então, os domicílios são uma outra estrutura onde nós vemos desigualdades. Próximo slide. Essas desigualdades dentro dos domicílios são uma das razões pela qual nós temos um terceiro bloco de construção para a economia feminista, avalia os modelos de tomada de decisão dentro de um domicílio. O que nós podemos ver aqui é o modelo padrão, o entendimento de como as decisões são tomadas dentro dos domicílios. Eles são vistos como um tomador de decisão único, uma unidade, que toma uma decisão como uma unidade. Então, aqui nós temos a descrição matemática. Não houve nenhum interesse em como essa decisão pode realmente ser tomada dentro do domicílio. Os economistas feministas pegaram esse modelo buscando evidências empíricas para avaliar como as decisões são tomadas dentro dos domicílios. Se as decisões forem tomadas como uma única unidade, nesse caso, as decisões tomadas dentro dos domicílios não devem ser afetadas pela distribuição. O domicílio toma a decisão e usa os seus recursos para atingir aquele máximo, não importa quem tenha trazido esses recursos. Mas existe evidência empírica de que esse não é realmente o caso. E temos zero evidências empíricas de que esse seja realmente o caso. Há exemplos na literatura, um esquema na África do Sul em que as pensões eram pagas para mulheres, avós ou homens, avós, nos domicílios. E depois eles avaliaram como essas pensões eram usadas. E eles descobriram que se o dinheiro fosse dado para as mulheres, para as avós, o dinheiro seria usado para melhorar a saúde das crianças. Mas se o dinheiro fosse parar nas mãos dos avós, o dinheiro não seria usado dessa maneira. Isso sugere que as decisões relacionadas ao gasto do dinheiro não estão relacionadas a um domicílio como uma única unidade, mas a indivíduos diferentes dentro de um lar que têm ideias diferentes sobre como o dinheiro deve ser gasto. O segundo exemplo é um paper interessante sobre assentamentos agrícolas no Quênia. Se os homens e mulheres decidissem maximizar o rendimento dentro do domicílio, os maridos que eram responsáveis por guardar
As vacas escolheriam o local onde elas produziriam mais leite, mas as mulheres vendiam o leite e controlavam o dinheiro vindo da venda desse leite. Os homens preferiam alocar o gado em lugares mais distantes da cidade, onde poderiam haver mais renda. Eles preferiam que as mulheres não tivessem muita renda para não serem independentes. Esse e outros estudos sugerem que os domicílios não conseguem tomar decisões em relação a como gastar o dinheiro como uma unidade. E se considerarmos que eles o fazem, isso poderá levar a vários fracassos na política. Se nós dermos o dinheiro para o chefe do domicílio, ele vai tomar as decisões relacionadas a como utilizar esse dinheiro, cooperando com outros membros do domicílio. Nesse caso, o dinheiro poderá não ser gasto nas coisas que nós esperaríamos que ele fosse gasto. Se focarmos nesse modelo unitário de tomada de decisão, nós vamos ignorar domicílios que podem fazer algo como alterar o acesso das mulheres a trabalho público, a crédito, a propriedade, a direitos institucionais e jurídicos que poderiam melhorar os desfechos que são buscados. Os economistas feministas tentaram desenvolver um modelo diferente relacionado à tomada de decisões dentro de um domicílio. Um modelo que compreenda que dentro de um lar pode haver interesses diferentes. Nós precisamos olhar cuidadosamente quais são as preferências diferentes e como homens e mulheres são diferentes na sua capacidade de expressar as suas preferências. Tudo isso compreendendo essa dinâmica. Só assim poderemos entender para quem esses recursos devem ser dados, como os domicílios provavelmente vão usar os recursos que recebem e várias outras coisas. Então, para entender como as decisões são tomadas dentro de um domicílio, nós precisamos primeiro compreender como esses elementos específicos que vocês estão vendo aqui na tela são distribuídos de forma diferente entre homens e mulheres. Nós acreditamos que a tomada de decisões por homens e mulheres seja influenciada por coisas como a renda, os ganhos potenciais, quem é o proprietário dos ativos naquele domicílio, quem tem redes sociais, qual é a produtividade dentro da produção geral daquele domicílio e quais são as preferências de cada um. Todas essas dinâmicas específicas variam entre homens e mulheres e a distribuição de ativos entre homens e mulheres irão afetar como ocorre o processo de tomada de decisões. Se nós dermos o dinheiro para esse indivíduo, como é que ele vai ser gasto? Precisamos fazer uma investigação cuidadosa das estruturas e desigualdades dentro de um lar e fazer uma análise detalhada que nos permitirá tomar as melhores decisões. Um terceiro bloco de construção da economia feminista é entender e insistir que o trabalho reprodutivo e as desigualdades estruturais têm impactos importantes nos resultados produtivos. A economia não pode operar com todo o seu potencial para atender às necessidades da sua população se metade dessa população estiver enfrentando obstáculos estruturais significativos. Aqui nós temos um exemplo, isso aqui vem de um estudo de agricultores africanos. O estudo examinou os níveis de produtividade em terras que eram administradas por homens em comparação às mulheres. Eles descobriram que a produção nos lotes que pertenciam a homens eram aproximadamente 28% mais altas do que a produção nos lotes que eram cultivados por mulheres. Foi feito um exame mais detalhado e descobriu-se que a diferença de produtividade entre homens e mulheres tinha a ver com diferenças estruturais e com o acesso de homens e mulheres a coisas como terra, crédito e insumos de alta qualidade. As agricultoras mulheres podiam ser muito mais produtivas
no Malawi, se tivessem acesso a esses insumos de alta qualidade. Vocês podem ver a diferença em outros países, é um pouco menor, mas ainda assim é alta. Não consegui achar nenhum estudo semelhante para os países da América Latina. Esse é o último slide desta apresentação. Talvez esse seja o último, mas eu acho que esse slide é extremamente interessante. É uma visão agregada dos prejuízos que nós vivemos por causa dessas desigualdades estruturais. Esse também vem da OCDE, e eles tentaram estimar o custo da desigualdade de gênero. Aqui vocês podem ver que na América Latina, a estimativa de 2016 é que havia um prejuízo de 658 bilhões de dólares na produtividade por causa das desigualdades estruturais entre homens e mulheres. Nos países da OCDE havia um prejuízo de 6 bilhões de dólares, e vocês podem ver os outros gaps em todas as regiões. Nós temos mais slides nessa apresentação, Cristina? Não, não temos mais. Excelente, podemos agora ter uma conversa, podemos abrir para discussões. Muito obrigada, professora. Foi muito importante a sua fala, nos dando esse panorama global sobre, enfim, sobre a visão, sobre a questão da economia feminista. É bastante importante porque nos traz assim, várias evidências, várias situações em que a gente vê diferenças, que a gente vê encaminhamentos que não são aqueles clássicos e convencionais, como a gente já abordou, de certa forma, daquele, enfim, que a economia, que as decisões, elas são racionais por aquele sujeito, por aquele homem racional, que geralmente é um homem branco. Então, que são, assim, os modelos mais convencionais que a gente tem, digamos assim, de economistas, né? Até hoje, existe uma certa restrição, eu diria essa palavra, assim, uma certa parada quando uma pessoa se diz economista feminista, não é? Ela conforme o ambiente que ela está, ela fica, assim, a aceitação não é a mesma, digamos assim, ainda não é a mesma do que a gente tem dos conceitos, assim, de economistas mais clássico, digamos assim, né? Mas a forma como a senhora coloca é muito importante, e eu aproveito para até fazer um questionamento, uma pergunta. Quando a senhora abordava a diferença, né, que ainda existe muita diferença entre homens e mulheres, a situação das mulheres ainda a desigualdade de gênero, ela ainda é muito grande, e eu aproveitaria para perguntar para a senhora, nesse primeiro momento, por que já evoluímos muito, né, mas por que nós ainda estamos, de certa maneira, dando os primeiros passos, apesar da economia feminista já ter cerca de 70 anos, não é? Ela ainda encontra alguma resistência, alguns problemas, não é? Então, eu queria que a senhora pudesse fazer uma análise dessa situação. Por que será que a gente ainda tem ainda pessoas fazem questão de separar essa questão e de não levar em conta as teorias feministas, que elas nos parecem, pelo menos a mim, muito adequadas para a gente pensar, inclusive, esse novo século, né, que nós já estamos aí vivendo. Eu queria que a senhora fizesse uma primeira análise sobre isso, assim, por que nós ainda enfrentamos tanta dificuldade quando o tema é economia feminista? Na sua avaliação, claro. Obrigada pela pergunta. Eu concordo, é extremamente frustrante que depois de tanto tempo, tanto esforço e tanto trabalho
por parte de todas nós, vemos que ainda temos uma montanha enorme para escalar. Uma das razões é que foi extremamente difícil conseguir derrubar as paredes, os muros em torno da teoria da economia tradicional. Nós estamos trabalhando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com colegas de outras universidades também, no desenvolvimento de mais programas para ensinar a economia feminista nas universidades. Nós sabemos que isso pode ser muito difícil. Algumas das nossas colegas no Departamento de Economia dizem, isso não é economia, isso é sociologia ou alguma outra coisa. Então, nós temos esse problema de legitimidade. Nós trabalhamos arduamente por isso. Nós temos excelentes economistas que são feministas, que receberam treinamento excelente de instituições de altíssimo nível. Nós temos uma revista de economia feminista que tem um altíssimo padrão, tem uma alta classificação. Nós temos uma organização internacional, a Associação Internacional de Economistas Feministas, que nos permite trocar informações em ciência entre vários países. Ainda assim, nós temos dificuldade em obter o reconhecimento de que necessitamos. Um passo muito importante são as coisas que estamos fazendo nesse momento. E eu acho que, após o seminário, vocês vão levar informações para os departamentos de vocês e vão mostrar, vão convencer, vão explicar que nós temos insights importantíssimos para divulgar. A ciência real, temos dados por trás disso, modelos. Tudo isso deve ser levado em consideração. E se nós levarmos essas informações em consideração, nós teremos uma economia melhor produzida. Mas é muito difícil fazer isso. E há muito gênero envolvido em todas as instituições internacionais, no Banco Mundial, em várias organizações. E eu não quero desprezar o trabalho bom que essas organizações fazem, mas em muitos casos, a análise de gênero é extremamente limitada. Fica no nível de dar auxílio básico às mulheres e, às vezes, eles agregam variáveis básicas das mulheres. Ainda assim, eu percebo que existe grande resistência, não querem se aprofundar no tipo de detalhe social de que necessitamos para entender como a estrutura da desigualdade é reproduzida dia após dia em todo o domicílio, em todas as trocas no mercado, as negociações, nas empresas, em situações de emprego em todo o mundo. Muitas pessoas não querem ouvir isso, é difícil. É desagradável mudar a forma de fazer as coisas, principalmente se você for alguém que tem que abrir mão do seu poder para fazer isso. Isso é algo que todas nós reconhecemos. Por isso é muito bom que todas estejam aqui hoje e todos estejam tão engajados. Muito importante, professora, muito obrigada. Eu lembrei da situação da representação política feminina. O Brasil tem índices bastante ruins em termos de participação política feminina no parlamento. Então, a gente pode ver como é que nós vamos ter também leis e sistemas melhores se a gente tem uma representação política, que é onde efetivamente vai se materializar, né, as questões, com uma representação política tão baixa ainda. É uma coisa que também nós temos que avançar. Mas tem uma pergunta específica, professora, que fizeram no chat em relação aos estudos de produtividade que a senhora apresentou. Também se incluiu diversidade produtiva nesses estudos ou somente o cálculo de um produto e sua produtividade por área? Esta foi a pergunta, não sei se ficou clara para a senhora, mas se foram feitos mais produtos ou se apenas um produto e a sua produtividade por área. Eu não tenho certeza de ter compreendido claramente a pergunta, mas esses estudos foram financiados pelo Banco Mundial, na maior parte foram estudos muito cuidadosos. Eles tentaram
controlar a qualidade das terras, eles mensuraram os insumos com cuidado e a produção também com cuidado. Então, se a pergunta for relacionada à qualidade dessa mensuração, eu diria que ela é muito boa. Nem sempre nós temos gaps na produtividade, às vezes eles podem ser menores. Mas, de modo geral, o que nós entendemos é que como as mulheres têm menor acesso a recursos financeiros e mais deveres relacionados à reprodução doméstica, tudo isso consome o tempo das mulheres. Tudo isso contribui para reduzir a produtividade das mulheres nos seus lotes do que a média dos homens. Então, esse é o foco e a atenção que nós precisamos. As mulheres devem ter um acesso mais igual à terra, a comprar insumos e tudo mais. E também devem ter menos deveres reprodutivos para poderem gastar mais tempo trabalhando nos seus lotes, fertilizando e arando e por aí afora. Tudo isso, às vezes, contribui para políticas relacionadas, por exemplo, à água encanada para as comunidades, para que as mulheres não tenham que gastar tanto tempo coletando água e possam passar mais tempo arando. Certo, muito obrigada, professora. Explicando que qualquer pergunta que a gente não possa responder em função do tempo, ou que algum questionamento depois nós podemos, né, submeter, eu tenho certeza que a professora terá o maior prazer em responder alguma coisa, já que nós temos essa parceria, né, professora? Creio que podemos contar com a senhora. Aqui no Brasil, professora, tem uma situação bastante peculiar e uma pergunta no chat: como a senhora avalia essa questão aqui no nosso país? Grande parte dos domicílios pobres aqui são chefiados por mulheres, né? Nós temos um grande número de lares aqui que efetivamente quem tem renda, quem está chefiando a família, digamos assim, é a mulher. E, ao mesmo tempo, eu já emendo uma outra pergunta que tem relação: qual a sua avaliação com relação às mães que não é um casal, elas são mães solo, por omissão ou por abandono, e dificuldade de acesso às organizações e ao trabalho formal? Como a gente pode quebrar esse paradigma? Eu acho que daí nós podemos passar para a segunda parte da sua apresentação. Pode ser, professora? Para não tomar muito seu tempo. Ok. Essa questão dos lares de mulheres são muito complicados. Nós precisamos fazer uma comparação, por exemplo, de lares com mulheres que são chefes e aqueles que são chefiados por homem. Isso está ligado à análise de gênero, mas é uma questão problemática, porque esses lares dominados por mulheres, elas tomam decisões, elas controlam a renda e tudo mais, mas ao mesmo tempo, esses domicílios guiados por mulheres têm muitas desigualdades estruturais, tendem a ser pobres porque não tem um chefe homem, e a mulher é que deve tentar conseguir crédito no mercado, faz trabalho pago e não pago ao mesmo tempo e por aí afora. Então, se nós quisermos entender as dinâmicas de gênero avaliando esses lares que são chefiados por mulheres, essa não é a história toda. Nós precisamos olhar dentro desses lares também para entendermos as dinâmicas de gênero. Mas quando nós olhamos para os lares chefiados por mulheres, devemos fazê-lo no contexto das diferenças estruturais. A questão está relacionada ao domicílio chefiado por mulher. Por quê? Se você tem uma chefe mulher na sua casa, você está condenado à pobreza. É por causa da estrutura e das desigualdades estruturais. Se nós pudermos dividir essas desigualdades estruturais, assegurando que as mulheres e os lares chefiados por mulheres não tenham um ônus tão grande reprodutivo e tenham maior acesso ao mercado de crédito, e você pode ter autoridade para tomar decisões e poder se você for a chefe do seu domicílio, mas isso não deve resultar também em pobreza.
Eu espero ter respondido um pouco a sua pergunta. Acho que devemos passar para a próxima apresentação. Sim, por favor, professora. Ok. Muito obrigada. A próxima parte da minha aula será relacionada ao ensino e pesquisa na economia feminina. Quero falar sobre algumas fontes de dados que estão disponíveis para nós como professores e pesquisadores. Vamos falar um pouquinho sobre o impacto. Se o nosso tempo estiver se esgotando e vocês quiserem que eu pare, por favor, avisem. Então, a primeira questão é que não ter dados suficientes ou evidências suficientes não é de forma alguma uma boa desculpa para não ensinar a análise da economia feminista. Nós temos dados disponíveis, muitos dados sobre estatísticas de gênero. Vamos primeiro pensar no que é isso. O que é estatística de gênero? Há dois tipos de estatística de gênero que foram desenvolvidos desde os anos 70. O que veio primeiro, historicamente, foram estatísticas desagregadas. Por exemplo, a participação na força de trabalho, taxas de desemprego, níveis de propriedade de terra, acesso aos mercados de crédito, tudo isso estava desagregado. Poderia ser separado entre homens e mulheres, para nos ajudarem a entender as diferenças entre homens e mulheres. Mas, agora, nós temos também algumas estatísticas que foram coletadas especificamente para entendermos e lidarmos com as diferenças de gênero. Em muitos países, nós podemos achar as informações sobre a tomada de decisões dentro dos lares. Por exemplo, dentro de um lar, quem é que toma a decisão relacionada ao plano de saúde da criança? E sobre o seu plano de saúde? E sobre grandes compras para o lar e por aí afora. Esses são exemplos de dados que foram coletados especificamente para entendermos sobre questões de gêneros. Nós temos informações sobre quem controla os ativos em um domicílio, quem decide se esses ativos devem ser vendidos ou não. A pergunta sobre o uso de contraceptivos, sobre quantas crianças o casal deve ter e por aí afora. Tudo isso se encaixa na categoria de dados facilmente acessíveis relacionados a gênero, que podem ser coletados especificamente para entendermos a dinâmica de gênero. Esses dados são úteis para diversos fins, para ensino e pesquisa. É possível identificar e depois entender como lidar com esses gaps de gênero. Você pode monitorar o progresso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, você pode criar políticas mais efetivas relacionadas a mudanças sociais e mensurar os resultados das suas políticas. Eu simplesmente quero identificar alguns exemplos relacionados a esses dados para vocês. Essa não é uma lista muito abrangente, eu gostaria de incentivar o uso do Google. Você pode procurar quase tudo no Google hoje em dia, e você pode encontrar dados e informações que vão responder importantes perguntas relacionadas ao gênero. Vamos ver alguns exemplos. Então, o Relatório de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas tem um índice de desenvolvimento de gênero e publica dados também sobre os componentes que fazem parte desse índice. Aqui nós temos um link. Dando um zoom, você pode ir para o site na internet e voltar para o zoom. Aqui é um webshot. Aqui são indicadores de desenvolvimento humano das Nações Unidas e esses aqui são dados do Brasil. Esse é só um exemplo. Nós podemos ver alguns dados interessantes sobre emprego em trabalhos não relacionados à agricultura para mulheres, a participação das mulheres no governo local, o nível de desemprego da juventude dividido entre homens e mulheres. Esses são só alguns exemplos para inspirar vocês a fazer pesquisas. Próximo slide, por favor. Uma outra fonte importante é das Nações Unidas,
que tem alguns indicadores de gênero. Eles desenvolveram isso especificamente para mensurar o progresso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, os indicadores são todos relacionados a esses objetivos. Próximo link. Então, aqui nós temos algumas telas que mostram esse site. Este primeiro que nós temos é muito interessante porque eles dão alguns dados que vocês talvez precisem para medir o progresso em objetivos de desenvolvimento sustentável. Aqui nós vemos alguns que estão nessa tabela e também nós podemos observar aqui à direita que ele nos mostra quais são as organizações internacionais que oferecem esses dados. Então, se vocês quiserem encontrar mais dados, vocês podem entrar, por exemplo, nessa Organização de Trabalho, Banco Mundial, organizações de alimentação, de alimentos e tal, encontrar todos esses dados nos sites. Vamos entrar no próximo slide, por favor. Também a ONU, no site deles, de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, oferecem vários dados prontamente. Aqui eu mostro apenas uma tela da página principal com indicadores mínimos de gênero. Aqui vocês podem encontrar indicadores quantitativos, mas também podemos encontrar os qualitativos. Não apenas perguntas, mas também entrevistas, grupos focais, vocês podem encontrar por país e vocês podem fazer o download também. Essas tabelas eu copiei para vocês, apenas são 2 exemplos de indicadores quantitativos para o Brasil. Aqui do lado esquerdo da tela, nós observamos que você pode selecionar por país. Aqui eu peguei o Brasil para que vocês possam tomar como exemplo. Próximo slide, por favor. Bem, esse tipo de dados na esfera do país são lugares incríveis, por exemplo, como o Banco Mundial, que nós chamamos dados do Banco Mundial, www do Banco Mundial, worldbank.org, eu creio, e também no grupo da OCDE, que também é possível encontrar alguns dados. Na esfera dos países, você pode fazer coisas básicas, você pode comparar valores básicos conforme o gênero, homem comparado com as mulheres, entendendo as diferenças, as lacunas e ver qual a importância, relações do mercado, fertilidade, contracepção, dinâmicas dos lares, domicílios, acesso ao mercado e daí por diante. Esse tipo de dado também deixa que você veja as tendências com o tempo e ver políticas agregadas. Quais são os impactos? O que aconteceu com as mudanças das leis durante o tempo, as políticas, e como que foi os impactos. Também pode-se comparar países com políticas diferentes para observar o que eles estão fazendo, conforme os resultados. Estes dados são excelentes para você dar aulas, pode mudar para os estudantes, também podem encontrar novos dados, o que está acontecendo com as mulheres, se fazem trabalhos não pagos, por exemplo. Enviar estes websites, podem ser exercícios, é divertido, em geral, os estudantes adoram se envolver com esses dados e fácil também de serem acessados, você não precisa colocar todos esses dados e rapidamente esses dados podem ser encontrados e fazer exercícios. Os próximos slides aqui, nós temos muitas limitações, porque são dados agregados. Você não pode desagregar esses dados para perguntas específicas se o website não oferece comparações, por exemplo, é rural, urbano, nível de educação, idade, nível de riqueza, estado social, casado, número de crianças. Você não pode usar esses dados para explicar o relacionamento, resultados de emprego, educação, também analisar as políticas, idade, porque tem várias variáveis separadas neste caso. Bem, para aqueles que estiverem interessados em fazerem pesquisa, vocês podem analisar as próprias perguntas, vocês podem entender essa pesquisa de dados micro. Aqui depende de qual país você está. Existem sobre força de trabalho e
É importante ver se os países fazem isso. Você pode acessar essa pesquisa sobre a força de trabalho em alguns países, em outros você pode, nas estatísticas nacionais da Mongólia, eles têm uma lei que oferece acesso aberto ao público. Eles dizem que nós somos pagos para oferecer esses dados. Você clica ali nessa pesquisa de força de trabalho, você pode baixar, fazer o download e ter acesso a todos os dados e analisá-los. Em outros países, talvez você tenha que perguntar se você tem permissão, como um pesquisador, para utilizar os dados. Mas esses dados de pesquisa no nível micro são muito comuns, porque as organizações internacionais gostam da Organização Mundial de Trabalho, querem que sejam coletados. Então, há uma quantidade enorme de pesquisas na esfera nacional, utilizadas por vários países. Você faz um Google e você pode ver o que os legisladores estão fazendo, economistas locais e outras pessoas vão ajudá-los a encontrar esses dados de pesquisa. Se você utilizar estes grandes dados, você tem grande vantagem, porque tem um N-large grande, vai ser bastante significativo, útil para os legisladores, as pessoas que fazem as políticas, representativo nacionalmente, e claro, se eles são representativos nacionalmente, eles vão buscar publicações, sendo fácil fazê-lo com grandes dados e cobrem uma grande variedade de questões relevantes, domicílios, questões de saúde, questões trabalhistas, de trabalho, trabalhos pagos, trabalhos de assistência, cuidados assistenciais, e você vai conseguir responder as suas próprias perguntas facilmente acessíveis, e você pode daí pedir permissão, caso não esteja aberto a todos. Bem, o meu último ponto que eu vou discutir com vocês, lembrem-se, gostaria de estimular a todos que o objetivo da economia feminista é fazer o seguinte: mudar o mundo. Então, no próximo slide, nós queremos garantir que a nossa pesquisa, o nosso ensino, ele não sei se vocês usam essa expressão, essa torre de marfim, nós nos referimos à universidade como uma torre de marfim. Nós queremos garantir que os nossos pesquisadores saiam dessa torre e cheguem nas pessoas, nos legisladores, nos votantes, nos grupos de defesa dos direitos, nos grupos de influência, tenham acesso a essas pessoas. E quando você vai ensinar, fazer pesquisa, estimula todos a pensarem como que você pode utilizar tudo isso para motivar os eleitores ou os futuros eleitores do seu país e também os legisladores. Então, você precisa pensar de forma estratégica quem pode usar as suas habilidades que você está desenvolvendo na análise de gênero, na parte econômica, quem pode utilizar os seus dados que você fez um download e que você entende muito bem, quem pode usar essa análise que você está fazendo nesses conjuntos de dados no âmbito macro, são as pessoas do governo, administradores governamentais, podem ser as ONGs no seu país, também o comércio, os negócios, bem, os eleitores também são uma categoria muito importante, pessoas que vocês querem oferecer as suas habilidades, os seus dados e também a sua análise. Depois que você tiver descoberto quem vai utilizar esse trabalho que você está realizando, não precisa saber como que você chega neles. As publicações acadêmicas são muito importantes para muitos de nós manterem os nossos trabalhos, mas não é a forma mais eficaz de atingir os eleitores, os legisladores. Nós precisamos pensar, o que mais podemos fazer? Podemos organizar um evento público como este, que nós podemos atingir, sei lá, pesquisadores, ONGs, legisladores, líderes governamentais. Será que podemos escrever um blog onde compartilhamos os dados que estamos coletando sobre desigualdade de gênero, análise que estamos fazendo, e também as nossas ideias, nossos pensamentos, e nossa conta de Twitter? Você tem uma conta de Twitter? Eu acho que talvez você deva ter se você for uma economista feminista, talvez seja importante ter um Twitter, ideias que nós vamos compartilhar, nossas habilidades, nossos dados e também as análises
análise que realizamos. Nós conhecemos jornalistas, pessoas na mídia, que nós podemos colaborar com eles, talvez possamos colaborar com eles, dados da pesquisa que nós realizamos ou que nós estamos ensinando em nossas salas de aula. Visualização dos dados é muito importante. Os eleitores olham estatística e não conseguem entender nada que nós podemos fazer como acadêmicos, economistas, encontrar meios de fazer com que esses dados sejam claros, que eles sejam apeladores, fáceis de entender, que nós possamos compartilhar os dados com um público muito mais amplo, além da comunidade acadêmica. Será que não podemos fazer um vídeo para compartilhar nos nossos blogs, no Twitter, para influenciar as pessoas que não vão ficar ali olhando as nossas tabelas e nossas digressões? Bem, com fundações que nós realizamos em várias partes do mundo, nós desenvolvemos projetos compartilhados com pesquisadores que eu vou mostrar para vocês, que é um exemplo muito interessante do impacto que causamos. Um deles tem a ver com estudo de trabalho não pago no Uzbequistão. São dados que nós juntamos, alguns analisaram esses dados e que mostramos durante um tempo com as diferenças entre homens e mulheres em trabalhos pagos e não pagos. Os pesquisadores e também alguns jornalistas ativistas queriam ter o objetivo de criar uma conscientização maior do público, com dicas sobre a força de trabalho que é afetada pela desigualdade feminina. E focamos em pessoas jovens, casais jovens, qual é o comportamento deles? Talvez sejam mais abertos a esse tipo de mensagem. Houve, então, uma colaboração entre um grupo de jornalistas jovens e os pesquisadores para fazer esse trabalho sobre trabalho não pago. Fizeram um vídeo super criativo, que eu assisti, claro, com alguma restrição, porque eu não falo uzbequistanês. Peguei um grupo, todos estavam trabalhando, estavam cansados, lendo o jornal, e ela começaram a cortar, sei lá, alguma coisa na cozinha, lavando, estressada e tal. E aí o vídeo mostra... Ele não fala como que você deve entender, mas mostra essas coisas e levanta algumas perguntas para que as pessoas que estão assistindo pensem em alguma coisa. Exemplo, por exemplo, de pegar um trabalho acadêmico e colocar perguntas que vão afetar o bem-estar das mulheres e dos homens também, porque vai afetar o relacionamento com o seu parceiro, com os filhos, se eles não participarem do trabalho não pago, das tarefas domésticas, e ver como que nós podemos mudar o comportamento dos eleitores, pessoas que fazem parte da população. O impacto político é afetar a opinião pública, também os eleitores, e mudar o comportamento em alguns domicílios ou alguns lares. Segundo exemplo, tem a ver com o trabalho de assistência ou de cuidado na Colômbia. Pessoas que estavam trabalhando na Universidade da Colômbia. A pesquisa que nós realizamos era sobre a Covid, que mostra o impacto severo nos domicílios dos trabalhadores domésticos, empregadas domésticas durante a Covid. Os empregadores não queriam que elas fossem trabalhar na casa, porque tinham medo de trazer a COVID, que elas trouxessem a Covid para casa. E, claro, essas pessoas não têm economia, ficaram em situações bastante complexas, e estávamos analisando qual era o impacto que havia nas empregadas domésticas. Depois, o governo local, nas comunidades onde essas empregadas viviam, ficaram muito interessados em ajudá-las, porque é a população local dessa cidade, e queriam entender como ajudá-las a passar por esse momento. E é uma pergunta muito interessante sobre política, porque depois dessa crise, as pessoas vão querer aquele trabalho de volta e vão ter que... como que a gente faria com essas empregadas durante a crise, o que fazer com elas
depois da crise. O problema é que os governos locais, organizações que trabalhavam com empregadas domésticas não tinham habilidade para analisar os dados e também não tinham informação de como encontrar a informação que queria para analisar este problema. Os pesquisadores trabalharam com as organizações locais para criar uma página web, uma biblioteca, para que os governos locais e os grupos também, organizações de trabalho, encontrassem dados que mostrassem o impacto do trabalho doméstico, bem que dava poder aos governos locais para realizar as próprias análises, eles próprios fazerem. Os pesquisadores da Universidade da Colômbia e os economistas trabalharam com o governo local para colocar mais dados que não estavam disponíveis na pesquisa sobre o trabalho das empregadas domésticas, o que deveria ser feito com elas durante a Covid. E também ofereceram um curso para os governos locais de como que eles poderiam fazer análise utilizando os dados, também coletar os dados de forma adequada, com resultados analíticos úteis e corretos. Bem, fizeram uma página combinado com cursos, treinamento, como coletar os dados. E o impacto da política era trazer conscientização, provas dos problemas locais, do trabalho das mulheres, e oferecer ao governo e também aos empregadores e aos seus defensores como que eles poderiam influenciar nos debates de políticas nesta área. Então, a pergunta é, nós queremos usar todos esses dados que estão disponíveis para nós, também colocar nas mãos dos nossos estudantes, queremos utilizar para a nossa própria pesquisa e também garantir que este trabalho que é feito por nós, pelos nossos estudantes, chegue nas mãos das pessoas que podem utilizar para resolver problemas de políticas que acontecem. Como que eles podem ser eficazes, então? Primeiro, vamos começar escolhendo os nossos tópicos de pesquisa, escolhendo aqueles que têm maior relevância para essas políticas. Não existe algo correto. Nós precisamos também entrar em contato com organizações que trabalham com esses tópicos ou com essas populações afetadas e podemos descobrir através dessas organizações que tipos de dados e necessidades analíticas eles têm, que tipo de evidência eles acreditam que seja necessário fornecer ao governo, aos eleitores locais ou à população. Um dos problemas que eles precisam analisar é quais são os lugares onde nós podemos cooperar como economistas feministas para empoderar essas mulheres, vamos dizer. Eu acho que esse é o objetivo, na verdade, como feministas. Nós não queremos mudar a nossa forma de fazer análise, nós queremos empoderar as pessoas, queremos poder demonstrar aos eleitores, às organizações, aos grupos de advocacy, onde encontrar os dados, para orientá-los, ensinar como podem usar esses dados, talvez providenciar algum treinamento. E como professoras e instrutoras em universidades, queremos treinar pesquisadores que eles possam empregar. Esse é o objetivo. Devemos treinar mais pesquisadoras que possam ser empregadas pelos governos, por organizações de trabalho, para assegurar a aprovação dessas políticas. Então, o importante é utilizar as descobertas para prover informações a grupos e organizações, e eu quero enfatizar esse último ponto, não dizê-lo rapidamente. É extremamente importante utilizar métodos criativos, caso você queira realmente aumentar a conscientização das autoridades. Nós devemos sair da nossa zona de conforto, devemos usar as mídias sociais, a imprensa, os sites da internet, Twitter, devemos encontrar formas de alcançar as pessoas onde quer que estejam. Faz sentido? Ah, ok. Agora, para encerrar, desenvolva a sua capacitação e aquela dos seus alunos. Traga a sua própria voz para as principais e importantes conversas políticas. Há muita conversa acontecendo hoje em dia sobre a descolonização da economia. Esse é um ponto importantíssimo.
A economia, como nós dissemos anteriormente, é um campo em que há uma muralha muito alta e há regras restritas em relação a como fazer as coisas, o que você pode fazer, quais metodologias usar. Eu quero incentivar a todos a derrubar esses muros. Se você achar que a análise deve ser feita de uma forma diferente, se você acredita que as perguntas devem ser outras, se vocês acham que os dados que devemos agregar às perguntas são diferentes daquilo que está sendo feito agora, desenvolvam a sua própria voz e tragam tudo isso para a mesa de discussão. Porque o que a economia feminista tenta fazer é exatamente isso, alegar que as coisas devem ser feitas de forma diferente. Deixem que esse argumento empodere vocês para fazerem as coisas. E, finalmente, não permaneçam na torre de vocês isoladas. Saiam por aí e vão mudar o mundo. É isso que eu tinha a dizer. Vocês têm perguntas, comentários? Professora, muito obrigada pela sua fala. De fato, é muito importante que as nossas ideias se transformem em projeto, em linhas de investigação e pesquisa, e que a gente tenha boas fontes de dados, né, para fundamentar e para solidificar as nossas análises. E eu entendo, e eu creio que todas nós aqui entendemos, que a economia feminista, ela prima por essa questão prática, digamos assim. Não adianta ter teorias, projetos e ideias se elas também não forem apresentadas, não forem divulgadas e não forem colocadas em prática. Nós já estamos, lamentavelmente, nos aproximando da nossa hora limite. Eu já quero agradecer, um agradecimento muito especial às nossas tradutoras, né, que ajudaram esse evento a ser bastante proveitoso, não é? Então, tanto as tradutoras de Libras quanto as tradutoras de línguas, não é? O nosso agradecimento especial. Eu gostaria de fazer mais uma última pergunta, professora, porque estamos bem, enfim, no final, né? Aproveitando a sua fala, quais são as uma primeira pergunta é assim, ó, seria economia feminista um campo interdisciplinar? Não sei se é uma resposta breve, né? Se não for, a senhora fique à vontade para tratar com a brevidade que seja possível, se não, pode estender um pouquinho. Ou seja, se a economia feminista ela é um campo interdisciplinar. E para fechar mesmo, além das suas palavras finais, o que a gente pode esperar da economia feminista no pós-pandemia? Ou seja, se é que nós já podemos começar a pensar em depois da pandemia, né? Nós ainda estamos vivendo a pandemia, mas enfim, quais seriam as nossas alternativas em termos de economia feminista agora, nesse período pós-pandemia? Te agradeço muito a sua participação, professora, e encaminho para as considerações finais. Muito obrigada pela excelente pergunta. Antes de mais nada, a sua pergunta sobre se existe apenas uma economia feminista é uma questão excelente. Eu queria ter mencionado isso antes. Na verdade, nós temos abordagens diferentes. Eu tentei focar nos blocos de construção, pontos em que as pessoas tendem a concordar de forma geral. Mas há várias maneiras de trabalhar com a economia feminista. Algumas pessoas optam por análises de regressão muito complexas e padronizadas. Mas há vários contextos. Há outros que rejeitam a utilização da análise de regressão e trabalham junto com antropólogos, sociólogos, coletando dados de formas diferentes. Isso é muito importante. A economia feminista é algo que tenta abrir a economia, derrubando esses muros. Qualquer coisa que possa nos ajudar a compreender como a vida social é feita e como podemos promover o bem-estar dos seres humanos é útil. Vocês podem trazer qualquer ferramenta para a mesa para ajudar a compreender isso. Esse é um ponto importantíssimo.
Infelizmente, é claro que globalmente nós não superamos a Covid. Nos Estados Unidos, nós tivemos um período de umas 2 semanas em que achávamos que estávamos livres da pandemia, mas agora já sabemos que estávamos errados. Conectar isso à economia feminista é muito importante. Há muitos homens que saíam para trabalhar durante o dia e não pensavam no que acontecia dentro do lar, mas agora eles passaram a ficar o dia todo dentro de casa, assistindo e participando do trabalho também. Isso está mudando a forma como os homens enxergam o trabalho não pago e a forma como esse trabalho é feito dentro dos lares. E nós vimos quando as pessoas voltaram para o trabalho com a reabertura, a dinâmica dentro da casa mudou demais. Eu acho que isso vai mudar a nossa forma de lidar com a economia e a forma de pensar nas políticas econômicas no longo prazo. Quanto, porém, é algo que nós teremos que esperar para ver. Eu sinto muito se nós estamos sem tempo para continuar, mas se vocês quiserem mandar perguntas, eu ficarei feliz em responder, ou se vocês quiserem começar um grupo, um chat, alguma coisa para a sala, eu poderei participar, ficarei feliz. Certo, muito obrigada, professora, foi excelente a sua participação, muito inspiradora, eu diria, né, que eu acho que esse é um dos nossos objetivos, né, levar a economia feminista adiante e fazer com que ela possa ser uma ferramenta para as pessoas, especialmente as mulheres, a que a gente está se dirigindo, mas não só as mulheres, né, uma ferramenta para pensar e que ela possa ser bastante útil para as nossas vidas e para a gente buscar um mundo melhor, que é o que todos nós buscamos, né? Sendo feministas ou não, muitos de nós querem um mundo melhor, mas eu tenho certeza que a economia feminista, ela caminha nessa direção de um mundo mais humano, mais justo. Então, nós ficamos por aqui, lembrando, então, que segunda-feira a gente retorna no curso com a nossa primeira aula, essa foi a nossa aula inaugural, digamos assim, a nossa aula magna, essa brilhante palestra da professora. Então, na próxima aula, a gente vai, na próxima segunda-feira, nós vamos estar aqui. Quem quiser fazer mais perguntas para a professora, ela já disse que pode responder, a gente pode encaminhar. Então, gostaria de agradecer novamente as nossas tradutoras, ao pessoal que ficou aí, o pessoal do CISAD, ao pessoal que ficou aí no backstage, os nossos agradecimentos, e nós retornamos na segunda-feira. Muito obrigada e até lá. Tchau, pessoal. Até mais.